Sabia que no Myanmar é muito normal encontrar um monge com telemóvel? Seja muito bem-vindo ao podcast do Lobo. Se gosta de comida e viagens, fique desse lado. Alô 5.75 leitores, pois é, e a menos de nada, conforme prometido, quarta-feira. Estamos no segundo episódio do podcast, na primeira temporada sobre o Myanmar. Muito obrigada e antes de continuar pelas vossas mensagens, e-mails, feedback, é muito importante para mim perceber onde é que posso melhorar e se estão a gostar ou não e se está a haver aceitação por parte do público. No primeiro episódio eu contextualizei então o porquê de ter ido parar 4 semanas ao Myanmar, o porquê desta escolha, também algumas peripécias que antecederam a minha viagem. Falei também um pouquinho sobre a cultura, a história daquele incrível país asiático que acaba por se cruzar também com a própria história de Portugal, mas sobre esse assunto vamos falar um pouquinho mais à frente neste episódio. E se chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, alô! Eu sou a Andreia, autora do blog logonaporta.pt, viajante em part-time e também apaixonada por comida. E é um pouquinho esse gosto que eu tento espelhar aqui no podcast. Voltando então à continuação do primeiro episódio, o ponto em que estávamos era, nós tínhamos deixado Bangkok e voado para Yangon. O voo aconteceu na Air-Asia, durou uma hora e meia. É um voo tranquilo, barato. A Air-Asia é das minhas low costs asiáticas preferidas. Eu já tinha tido a oportunidade de voar com eles na Índia, na China, se não estou em erro. Já tinha ido com eles também para Singapura, para a Indonésia, portanto já estava familiarizada, o serviço é ótimo, os preços também são muito em conta, o staff também é super simpático e incrível. O voo correu muito bem, o aeroporto de Yangon é super tranquilo, os vistos estavam ok, as mochilas, as bagagens, tudo certo, não houve qualquer tipo de incidente. Eu gostei particularmente daquelas carpetes vermelhas assim com ar super kitsch, é mesmo sinal que estamos na Ásia. Quando saímos e chegamos à porta, aconteceu algo muito sui generis. Concluímos que o exército birmanês tem soldados com 13 ou 14 anos de AKs, de metralhadoras em risco, e dá vontade de chegar ao pé dos miúdos e dizer: meu amigo, criança, afasta já essa arma dos crescidos. De facto é bastante desconfortável, mas é o que é. A nossa primeira preocupação foi realmente encontrar um táxi, uma vez que íamos ficar alojados mesmo no centro da cidade, após regatearmos um pouco, até porque alguns taxistas tentaram nos extorquir, é normal, mas os táxis têm um preço fixo de $10, são limpos, confortáveis, temos que ter sempre consciência de que em alguns sítios veem os estrangeiros como uma nota de dólar, é absolutamente normal. Só que um parênteses, a moeda do Myanmar são os kyats, ou chatos como eles dizem, mas como em qualquer economia fraca aceitam os dólares, é a moeda corrente, a moeda de rua, e em alguns casos o euro. Chegámos ao centro da cidade muito tranquilos, a viagem até foi boa, conhecer os subúrbios, o tempo estava bom, eis que, se não quando, cai um relâmpago e a maior trovoada que possam imaginar. Caiu um dilúvio bíblico. Só faltava vermos o Noé a sambar na sua barca, mas não estamos a falar de 5 minutos de chuva, estamos a falar de um autêntico dilúvio, uma verdadeira tromba d'água. Não conseguíamos sair do táxi, o táxi não conseguia parar em lado nenhum, já não era possível passar a estrada e eu a pensar, sem verbalizar, o que é que estamos a fazer à nossa vida? Que raio é que viemos fazer para aqui? É porque nós, e como eu tinha referido no primeiro episódio, tínhamos chegado no final da estação das chuvas, era provável que chovesse, já estávamos a contar com isso, até tínhamos comprado umas capas para as mochilas, mas não estávamos a contar que não pudéssemos sequer passar a estrada. Após várias voltas, sem conseguirmos sequer ver qual é que era a entrada do hotel, o táxi deixou-nos no restaurante em frente, porque era impossível chegar à entrada do alojamento.
Entramos completamente encharcados debaixo de uma trovoada horrível. O restaurante tinha empregados, basicamente a equipa do restaurante, tirando o senhor que parecia ser o patrão, era composta por crianças de 10, 11, 12 anos vestidos com equipamento de futebol, uma coisa do além. Mas não podemos julgar, é o que é a organização do país. Faz parte, faz mesmo parte. Quando viajamos temos que aceitar o que não podemos mudar e tentar fazer a diferença através do apoio à economia, às empresas locais, tentando fazer uma viagem responsável e apostar no turismo responsável. Posto isto, os miúdos eram muito simpáticos, trouxeram-nos uns noodles deliciosos, trouxeram-nos cerveja, nós estávamos muito bem dispostos, animados. Também somos viajantes experientes, estamos muito habituados a viajar um com o outro, mas eu intimamente estava super inquieta e a pensar como raio é que vamos sair daqui. E foi no auge da minha preocupação que cai um raio estrondoso, mas deve-se ter ouvido, tipo em Bangkok, um estrondo terrível e fica tudo às escuras. Eu não tinha esta ideia, aliás, eu tinha lido sobre isso, mas a maior parte dos estabelecimentos na Birmânia têm geradores próprios porque é muito comum faltar a luz. Eu a pensar, o que é que nós estamos aqui a fazer sem luz, sem conseguir passar a estrada? Nós estamos lixados. Respirámos fundo, comemos, aproveitámos, tivemos cerca de uma hora ou de uma hora e meia à espera que a chuva acalmasse, a chuva acalmou mais ou menos, lá conseguimos passar quase a nado a estrada e quando entramos finalmente conseguimos encontrar, porque era muito escondida, a porta do alojamento, eis senão que existe mesmo na entrada, a entrada não tinha porta, era aberta, um quadro elétrico com os fios a descoberto, a apanharem chuva, ou seja, para morrermos carbonizados naquele sítio não era preciso mais. E podem ver os vídeos no canal de YouTube do blog, porque está lá, bem como as fotografias na crónica em lomodaporta.pt. O alojamento nós marcámos através do Booking, que tinha mais de 8. O nome ainda não sei se existe, não é? Isto já foi em 2018, mas o nome do alojamento é Royal Yadanarbon Hotel. O hotel também era um nome muito simpático, na verdade era um alojamento no topo de um prédio muito antigo, em que a limpeza era ok, não era fantástica, mas o quarto era de interior, com casa de banho própria. A única coisa assustadora mesmo era o dono paquistanês que tinha ar de quem roubava rins durante a noite. O senhor tinha um ar super macabro. Nós pagámos 12 euros por noite com pequeno almoço, nós ficámos 2 noites e 3 dias em Yangon, sendo que teríamos 2 dias completos para ver a cidade, e no final já estava planeado que no final da viagem, antes de voltarmos para Bangkok, ainda iríamos passar um dia completo nesta incrível cidade birmanesa. Conseguimos dormir descansadamente, no entanto eu estive sempre super preocupada e rezei a Buda com todas as forças do meu ser a pedir para que parasse a chuva. Agora imaginem o que é ficarem 3 dias fechados no sítio daqueles, sem poderem conhecer a cidade, porque era impraticável passar sequer a estrada. Quando amanheceu não estava propriamente um dia de sol radioso, mas já chovia muito menos. E foi então que nos aventurámos a conhecer a cidade. Estávamos super entusiasmados. Há anos que queríamos conhecer a Birmânia e estava ali a nossa oportunidade. Felizmente os astros conjugaram-se e começámos a visita pelo famoso Kandawagi Lake. Também conhecido como Lago Real, é um dos maiores lagos artificiais da cidade e foi construído pelos britânicos durante a época colonial. É rodeado por jardins maravilhosos, super bem cuidados, um zoo, restaurantes, um mercado botânico. Passar os tempos livres, fazer jogging, brincar com as crianças, é um espaço maravilhoso. E um dos seus principais ícones é o famoso Palácio Karawake, que é um palácio flutuante em forma de pássaro, que é o símbolo da cerveja nacional do Myanmar. Subimos também
ao último andar da Torre da Utopia, que fica na envolvente do parque, e tem uma vista espetacular a 360 sobre a cidade. A torre, o edifício possui também uma espécie de spa, com sessões de tratamentos e massagens a menos de 10 euros. Claro que nós não tivemos oportunidade de experimentar, mas de qualquer forma outro aspecto curioso é o facto de muitos birmaneses abordarem o meu marido, que tem 1,92 m e barba e é muito diferente dos locais, para tirar fotografias. Eu tenho vários desses momentos registados, registrei também em vídeo que está no canal de YouTube, e é muito interessante esta curiosidade, esta simpatia, esta amistosidade que os birmaneses nutrem pelos estrangeiros. No entanto, o ponto alto da nossa visita foi, sem sombra de dúvida, a Shwedagon Phaya, o templo mais famoso e sagrado do Myanmar. Shwe, em birmanês, quer dizer ouro e é literalmente o templo do ouro. Feito a partir de mais de 27 toneladas de folha de ouro, gemas, diamantes e pedras preciosas, é o complexo religioso mais famoso do país e um dos mais sagrados e importantes da Ásia. É um sítio absolutamente incrível, até posso dizer que é emocionante entrar no seu interior. O acesso é um bocadinho confuso, é um bocadinho caótico, uma vez que existem vários vendedores de barraquinhas de comida, artigos religiosos, souvenirs. Há muitas senhoras com gaiolas a venderem pássaros, dada a tradição budista de os libertar no interior dos templos, que é absolutamente discutível. Eu não vou julgar as tradições nem a cultura do outro, mas confesso que me faz, quando mete abusos sobre animais, que me faz uma certa confusão e que me causa constrangimento, mas tenho fé em que todos estes hábitos, estas tradições possam ser ajustadas no sentido do bem-estar animal. Seja como for, é uma sensação incrível entrar dentro do templo. A entrada custa cerca de 10 euros para turistas, aliás, estou a mentir, custa 6 euros, 10 mil kyates, e o templo está aberto entre as 4 da manhã e as 22 horas, sendo um sítio belíssimo para se ver quer o nascer, quer o pôr do sol. Nós tivemos sorte, porque nós fizemos a nossa sorte, que podia ter corrido mal por causa da chuva. Felizmente não se verificou. Nós apanhámos as festividades do Tanjiut, o último dia do calendário budista, e a experiência foi incrível porque o templo estava cheio de ofrendas, iluminação, flores, as pessoas estavam super contentes, super bem dispostas, foi inacreditável. Só voltando aqui à contextualização histórica de Shwedagon, terá sido construído em 600, de acordo com a lenda, em 600 a.C., durante a vida de Buda Gautama, que eu não tenho 100% de certeza do que vou dizer, mas eu creio que ser uma reencarnação do próprio Buda, que terá oferecido 8 cabelos para serem guardados no interior da stupa principal, que tem 110 metros de altura. No entanto, há sempre um desmancha-prazeres, que é o arqueólogo, que após escavações arqueológicas no sítio concluíram que afinal esta stupa terá sido edificada muito mais tarde, algures entre os séculos VI e X depois de Cristo. No entanto, Shwedagon manteve a sua fama ao longo de séculos, foi reabilitada entre 1300 e 1485 e ditou a história que os destinos de Shwedagon se cruzassem com os de um português chamado Filipe de Brito e Nicote, que em finais do século XVI ou início do século XVII rumou à Birmânia, na verdade era um mercenário, que apoiou ou que participou nas guerras civis entre os vários reinos, e em 1612, no auge destas guerras, roubou o maior sino de Shwedagon, que pesava 300 toneladas em bronze, tentou transportá-lo pelo rio até chegar ao reino de Síriam, onde se afundou. O objetivo era fundir o sino para fazer canhões. Até hoje, continuam a haver expedições para recuperar o sino que nunca foi encontrado. E espantem-se 5,75 leitores. Há pessoas na Birmânia que são capazes de vos lembrar deste episódio.
Portanto, respirar fundo e explicar que é o que não podemos julgar a história a 4 séculos de distância. Seja como for, Filipe de Brito e Nicote ficou conhecido no Myanmar até hoje e não pelos melhores motivos. Shwedagon estende-se ao longo de mais de 46 hectares, recebe anualmente milhares de turistas, é certamente o sítio mais visitado da cidade. Eu saí de lá extremamente emocionada. É realmente maravilhoso poder visitar aquele local emblemático. E para além dos principais pontos de interesse, como a coluna de Buda, onde se encontra narrada a vida de Gautama, o sino, o grande sino Maha Tisada ou os vários altares, são sítios a não perder no interior do complexo, mas eu gostei particularmente do museu, que através de pinturas narram a história do budismo na Birmânia, e eu fiquei a perceber muito mais de budismo, apesar de já ter visitado outros países budistas na Ásia, do que alguma vez tinha aprendido na vida. É um sítio... Só aqui um parênteses, quando visitarem não podem ir de corpinho ao léu, não podem usar calções, nem mostrar os ombros, nem ter uma atitude desrespeituosa, porque podemos não comungar da crença do outro, mas temos que a respeitar. Portanto, é muito importante termos uma atitude respeitosa e discreta durante a visita a Shwedagon, que é um sítio que vale a pena visitar pelo menos uma vez na vida. Já estávamos esfomeados quando saímos de Shwedagon, deviam ser aí umas 3, 4 da tarde, o tempo passa a correr e nós mal damos por ele. Fomos experimentar uns deliciosos noodles num restaurante de rua muito perto do templo. Antes do final do dia, não pudemos deixar de visitar um dos parques mais icónicos da cidade, o People's Park, que vem recomendado pelo TripAdvisor, pelo nosso guia de viagens preferido, o Lonely Planet, que na verdade é um parque que se estende ao longo de 55 hectares no centro da cidade e tem barraquinhas com comida, um jardim maravilhoso, divertimentos como por exemplo uma montanha russa cheia de ferrugem, onde vários turistas provaram de ser bravos e arriscaram a vida. Eu gostei especialmente de uma fonte com esculturas de elefantes e com vista para Shwedagon Phaya, e também dos casalinhos que se escondiam por baixo dos arbustos, tapados com chapéus de chuva, para poderem namorar longe de olhares indiscretos. É um sítio com muito boa energia, tem uma parte que se chama Love Park, que é muito, muito, muito bonita. E eu gostei genuinamente. Tem música, as famílias estão super animadas a passear, a brincar com as suas crianças. Vale a pena uma breve passagem de meia hora, 40 minutos. A entrada custa 2,5€, portanto 4.400 kyates. E foi a abertura, ou foi uma espécie de entrada para iniciarmos a tão esperada Street Food Tour pelos mercados noturnos de Yangon. É claro que nós podíamos ter feito a tour por nós, sem estar a recorrer a nenhuma empresa, mas quisemos mergulhar na gastronomia do Myanmar através dos olhos dos locais. Por isso fomos à plataforma TripAdvisor, escolhemos a empresa que estava melhor pontuada, a Sabah Street Food Tours, e decidimos mergulhar em 3 horas de visita pelos mercados de comida noturnos da cidade e ter direito a 4 experiências gastronómicas. Eu sou muito boa a ler e-mails e a ver indicações, só que o sentido de orientação não é meu forte e por isso enganei-me redondamente no ponto de encontro. Nós fomos até um restaurante no centro, a visita estava marcada para ter início às 18 horas, e eram 6h05, 6h10, 6h15, eles não apareciam e eu comecei a ficar preocupada. Procurei na internet, as reviews eram boas, toda a gente dizia que os guias eram incríveis, super pontuais, etc. Até que decidi pedir ajuda a um dos funcionários, que por acaso era ocidental, falava bem inglês, que ligou para a empresa e que nos disseram que não era para estarmos ali e então mandaram um trickshaw buscar-nos. Um trickshaw é basicamente uma espécie é um carrinho que é puxado por uma bicicleta. Eu não sou apologista desse tipo de transportes e andei nele pouquíssimas vezes,
uma vez na China, outra vez já mais recentemente no Vietnã, mas de qualquer forma teve mesmo que ser, e então lá nos conseguimos juntar ao grupo. O grupo era composto por duas guias, uma principal e a outra que estava a aprender. A principal era a Kat, e a miúda que estava a aprender era a Miat, e juntou-se a nós um fotógrafo alemão que nos contou uma história que, enfim, que eu pelo menos nunca mais me vou esquecer. Basicamente ele tinha trabalhado na área financeira em Xangai, e então explicou-nos que muito tranquilamente que namorava com uma rapariga chinesa e que um dia o sogro o levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Xangai, onde foi obrigado, e obrigado entre aspas, a comer miolos de macaco, sendo que o macaco estava vivo e que os miolos tinham sido acabados de cortar. Parecia um filme do James Bond ou algo do género. Nunca tinha ouvido nada semelhante, mas de qualquer forma ficámos horrorizados. Voltando à nossa food tour, começámos com uma paragem na emblemática Chinatown para experimentar a famosa moringa. A moringa é uma sopa de peixe muito condimentada que os birmaneses costumam consumir ao pequeno almoço. O meu marido, que adora peixe, ficou encantado, ficou delighted, mas é o que é. Eu pessoalmente adorei e espero em breve conseguir simplificar a receita da moringa para gravar um vídeo para o blog. A segunda paragem aconteceu em Bojoke Street, em Mambandula Park, para experimentarmos as famosas saladas birmanesas. As típicas saladas, que são normalmente feitas à base de limão, gengibre e chá verde, são muito características. É possível encontrá-las, sobretudo a de chá verde, um pouco por todo o país. A de chá verde eu tenho a receita no blog, já experimentei e até costumo fazer muitas vezes cá em casa. É feita à base de ingredientes como tomate, alface, chá verde fermentado, folhas frescas que cá não é possível ou é muito difícil de arranjar, provavelmente nos Açores. As folhas são frescas e depois fermentadas e guardadas num cesto durante pelo menos 3 semanas. Eu fiz com folhas secas e ficou boa a mesma. Leva também favas fritas, amendoins, grão em pó, mas consultem a receita no blog porque é absolutamente deliciosa. A Kat falou um pouquinho sobre a tradição do chá, explicou que o chá verde e o preto vêm da mesma planta. Isso nós já sabíamos porque tivemos a oportunidade de visitar uma fábrica de chá no Sri Lanka, e explicou também que quando nós visitamos uma família, uma casa no Myanmar, se nos oferecerem chá é porque somos bem-vindos. Se não somos, é a altura de irmos à nossa vidinha. Abordou também a questão da temperatura. Normalmente o chá é bebido morno ou quente, porque tem a ver com o calor que se faz sentir lá fora, e o objetivo é não haver choque térmico. Tivemos também a oportunidade de experimentar uns noodles tailandeses espetaculares numa barraquinha de rua. A senhora tinha muita destreza a prepará-los. Eram de frango, maravilhosos. O Myanmar faz fronteira com a Tailândia, portanto é muito normal haver este tipo de influência gastronómica. No entanto, um dos pontos mais altos foi a paragem no Chwebali, na zona do bairro indiano, porque estes lassis eram absolutamente deliciosos. Para quem não está familiarizado com esta bebida indiana, o lassi é feito à base de leite de búfalo e de vaca no Myanmar. É uma bebida normalmente servida fresca, que pode ser doce ou salgada. Nós bebemos no Chwebali, um restaurante incrível. Nós até acabámos por gravar a localização no Maps.me para voltarmos, e acabámos por voltar no final da viagem. Eu no vídeo do YouTube tenho uma explicação da receita que foi muito difícil de traduzir. Eles colocam gelatina, custard, que é na verdade são uma espécie de tem uma textura entre as natas e o iogurte. Colocam aquelas bolinhas de mandioca, um doce, uma espécie de xarope, e são uma maravilha. Eu teria de boa vontade bebido naquele momento 2 ou 3. Tão bons, ou quase tão bons como estes, só bebi em Varanasi, no Blue Lassi. Quem já tiver ido a Varanasi e não tiver ido beber um lassi ou Blue Lassi, shame on you. A última paragem aconteceu na 19th Street, onde foi-nos servido o melhor peixe grelhado com especiarias de sempre. O meu marido, claro, voltou a adorar.
mas de qualquer forma o peixe estava incrível. Só ainda para mim é um mistério como é que eles comem um peixe inteiro com pauzinhos, e conseguiram, elas estavam todas contentes a comer o peixe com pauzinhos. Eu pessoalmente fiz ali uma ginástica, mas lá consegui. A tour era suposto ter terminado por volta das 21 horas, uma vez que tinha uma duração de 3 horas, e nós ficámos a beber cervejas e a conversar até às 23 horas. Foi incrível poder conversar com as duas guias, poder conhecê-las melhor, ter uma opinião delas na primeira pessoa da realidade no Myanmar. Confesso que entrei ali por um caminho um bocadinho pantanoso com a Kat, que era filha de um general do exército e era apoiante do regime. Pronto, eu critiquei um pouquinho, falei da Aung Suu Kyi, da questão dela perder o Nobel, da questão dos Rohingya. Para quem não sabe, os Rohingya são muçulmanos, são de etnia muçulmana, e em 2017, 2018, 700 mil pessoas tiveram que fugir para o Bangladesh aos massacres, muitos deles instituídos não só pelo exército, mas também por monges budistas. Uma coisa horrível, super angustiante. Mais um motivo pelo qual o Myanmar não tem muito boas reviews na opinião pública. Seja como for, tenho a ideia que abordei assuntos que se calhar não devia ter abordado, mas a conversa foi incrível de qualquer forma e ficámos amigos, na verdade. E hoje, ao saber do novo golpe militar, angustia-me e só espero que aquelas duas nossas amigas, aquelas duas miúdas tão novas, na casa dos 20 anos, que estejam bem. Foi de alma cheia que regressámos ao nosso hotel, depois desta incrível experiência, para nos prepararmos para continuar a desvendar Yangon no dia seguinte, e estava à nossa espera mais uma incrível aventura. Espero que tenham gostado do episódio. 5.75 leitores, devem também estar fartos de me ouvir, já estamos em quase meia hora de podcast. Não se esqueçam de apoiar este projeto. Se gostarem, façam like no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sigam o Lobo em todas as plataformas. Já estamos na Castbox, no Spotify, no Google Podcasts. Tem a informação toda em lobonaporta.pt. É um prazer enorme ter-vos desse lado. Até à próxima quarta-feira e até lá, comam bem, sejam felizes e pensem em viajar.